Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. E esta cena do Evangelho que nós acabamos de escutar, que essa música também retrata, nos mostra muitas coisas do que vivemos na nossa vida, que já passamos na nossa vida, ou que estamos passando agora,
Quantas vezes passamos por aparentes fracassos na nossa vida, frustrações, desilusões. Quantas vezes pensamos em desistir porque tudo na nossa vida está ao contrário. E é nesse momento que pensamos em voltar à vida velha. É nesse momento que muitas vezes nós somos tentados a voltar atrás às práticas anteriores, às práticas passadas, quando não tínhamos encontrado, ou quando o Senhor não nos tinha encontrado, e voltamos à vida velha. Claro que no Evangelho, Pedro e os discípulos foram pescar. Claro que eles precisavam de comida, e a pesca era uma prática normal naquela época, e eles eram pescadores. Mas o Evangelho hoje não fala simplesmente que eles foram buscar comida porque estavam com fome física. Não, tem muito mais além. Vai muito mais além o que eles foram fazer. A frase de Pedro expressa muito bem o que eles estavam sentindo, o que estava passando no coração deles. É como se Pedro lembrasse, naquele momento ali, os 3 anos que passou com Jesus, lembrando que o seu coração foi fervendo de esperança, de estar ali todos os dias com o Mestre. Mas ele olha para um lado, olha para o outro, não vê mais o Cristo. A desesperança no coração dele. Então ele diz: eu vou pescar. E aí os outros que estavam com ele, imagino eles olhando um para o outro: e agora? Pedro, vamos contigo também, vamos todos pescar. Os pescadores de homens voltaram a pescar peixes. Aquela missão que o Senhor deu lá atrás: sede pescadores de homens, eu vos farei pescadores de homens. Avança para águas mais profundas. Nesse momento eles esqueceram, voltaram a pescar peixes. Veja bem, essa aparição do Senhor, que até agora eles não sabiam que era Jesus ali na praia, mas Jesus já tinha aparecido, Jesus ressuscitado, já tinha aparecido a eles uma primeira vez, que Tomé não estava junto. Depois apareceu novamente para que Tomé acreditasse, disse: toca aqui no meu lado, nas minhas mãos, vê as minhas chagas. Mas mesmo assim eles estavam no mar da Galileia ali, desiludidos. O desânimo era tanto que nós percebemos que Pedro era um profissional da pesca, e os outros também ali. E eles dão ouvidos a um estranho que estava lá na praia. Eles tinham passado a noite toda, não tinham pescado nada, eles tinham vasculhado aquele mar, não encontraram nada. E um estranho lá na praia diz: joga as redes à direita. E veja, a desilusão era tanto, que eles dão voz a um estranho. E eles jogam as redes, obedecem àquele estranho, e eles pescam inúmeros peixes. Eles obedeceram à voz daquele estranho. Mas veja bem, quem foi que reconheceu que era o Cristo? João, o discípulo amado. É João que Pedro é o Senhor. Por que João? João era íntimo do Senhor. João era aquele que era chamado discípulo amado. Na Santa Ceia, aquele que estava recostado o seu ouvido no coração de Jesus. Meus irmãos, só aqueles que são íntimos do Senhor conseguem perceber a voz de Deus em meio ao fracasso, em meio às desesperanças e desilusões da vida, quando tudo está perdido. Somente os íntimos do Senhor, aqueles que recostam seu ouvido todos os dias no coração do Mestre, percebem a voz de Deus em meio aos problemas, aos aparentes fracassos. Os discípulos ali naquele momento, a vocação deles estavam à beira de se perder. Mas nesse momento que ele diz: é o Senhor, Pedro. Pedro se lança no mar, porque ele queria ver o Mestre. Ele estava com saudades do Mestre. E veja, ele nadou, foi até lá. Os outros não podiam ir rápido porque a barca, senão afundava, estava cheia de peixes.
mas a voz do Senhor ressoou naquele que era íntimo. Aquele que era íntimo falou, apresentou, é o Senhor. Então todos foram. Pedro se lançou no mar. É o que nós devemos fazer todos os dias. Se lançar nos braços do Senhor, porque só nele nós encontramos a salvação. Só nele nós temos a solução para a nossa vida. A quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Na primeira leitura, nós escutamos um Pedro corajoso, que aquele grande discurso que ele fez lá em Atos dos Apóstolos. Mas esse Pedro dos Atos dos Apóstolos, que nós escutamos na primeira leitura, não é o mesmo que nós vimos no Evangelho. O dos Atos dos Apóstolos era um homem corajoso, não tinha medo de pregar a palavra do Senhor, de pregar o Cristo, não tinha mais medo de ser preso, de ser morto. Era diferente daquele outro, que negou o Cristo 3 vezes, que abandonou o Cristo, que se trancafiou naquela sala junto com os outros, porque tinha medo de ser preso e de ser morto também. E enquanto isso, as mulheres saíram na madrugada para visitar o sepulcro. Por isso as mulheres ali foram as primeiras testemunhas da ressurreição, porque tiveram a coragem. Mas aquela coragem que as mulheres tiveram é porque elas muito amavam o Mestre. O discípulo amado foi quem reconheceu Jesus de longe, porque amava. Aqueles que são íntimos, amam. Quanto mais eu sou próximo de alguém, mais eu amo. Quanto mais nós formos próximos do Senhor, mais o amaremos. E mais seremos testemunhas do amor. Pedro agora, na primeira leitura como vimos, é um Pedro inflamado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. E por isso ele prega, ele não tem medo. Diante das autoridades que prenderam Jesus, que mataram Jesus, ele não tinha medo. Eles foram presos, ele e João, saíram do templo, começaram a pregar novamente. E nós vamos vendo nos Atos dos Apóstolos durante esses dias, os apóstolos que são presos, dizem para não falar do nome de Jesus, mas eles saem, voltam a falar do nome de Jesus com toda a força, com toda a garra, de todo o coração. Somos chamados a ser testemunhas do amor, inflamados e cheios do Espírito Santo de Deus. O Pedro mudou de fracassado, de medroso para corajoso, porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Esse Pedro que nós lemos na primeira leitura é o Pedro depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu. Meus irmãos, se o Espírito Santo já habita em nós, não devemos ter medo de nada, de proclamar a palavra do Senhor, seja com palavras, mas principalmente com atos, aonde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, naqueles lugares onde eu digo, eu tenho vergonha, na faculdade, como é difícil pregar na faculdade com a vida, nós, que o Espírito Santo já faz morada em nós, não devemos ter medo, não devemos nos envergonhar do Senhor, senão lá Ele também se envergonhará de nós. Que façamos essa passagem, assim como Pedro, de fracassado, confuso, desiludido, na desesperança, do Pedro inflamado e cheio pelo Espírito Santo de Deus. Resumindo em 4 pontos. Primeiro, não voltemos mais à vida velha. Por maior fracasso, por maior desilusão, por maior problema que você esteja passando, não volte à vida passada antes do Cristo ter encontrado. Não volte a ser pescador de peixe, porque o Senhor já fez de cada um aqui pescador de homens. Segundo, quanto mais íntimos do Senhor, mais reconheceremos a voz do Mestre em meio às trevas.
em meio às desilusões, assim como o discípulo amado. Terceiro, obedeça a ordem do Senhor. Mesmo que a ordem do Senhor você não entenda, mas se Deus te ordenar algo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus disse: lança à direita. Se Ele te pedir para lançar à esquerda, à direita, lança. Se você não entender, obedeça ao Senhor, porque a obediência é a chave para realizar a vontade de Deus. Quarto e último ponto: volte a ser pescador de homens. Se você deixou a sua missão de lado, por muitas coisas, você que está em casa também, você que tinha a sua missão e deixou de lado a sua missão, por tantos problemas, volta, meu irmão, a ser pescador de homens. Não queira voltar à vida velha, à vida passada. Nós somos chamados a ser verdadeiras testemunhas do amor. Eu falei das mulheres que foram as primeiras testemunhas porque muito amavam o Mestre. João reconheceu Jesus de longe porque era íntimo, amava. Sejamos testemunhas do amor. E por fim, sejamos inflamados do Espírito Santo de Deus. Sejamos testemunhas de Pentecostes. Que o Espírito Santo possa agir em nós para sermos novamente pescador de homens e voltarmos à missão, sem medo, com toda a força, porque o Cristo nos chama. Fecha os teus olhos, pensa na tua vida como está, na tua missão, e diz: sim, Senhor, eu quero voltar para Ti, aos Teus braços. Eu quero Te amar mais, Senhor. Eu quero realizar a missão que Tu tens para mim. Sim, Senhor, eu Te amo de todo o coração. Não vou Te negar, vou cuidar dos Teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde Tu mandar, Senhor, onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!